Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Fla faz mais gols no primeiro e segundo tempo, que explica a queda de produção. GE faz levantamento de 79 gols do Flamengo de Felipe Luiz. Vamos lá. Não vou entrar muito qual o tempo, não vou entrar muito em matéria. O que eu queria dizer é que o estilo do Felipe Luiz é um time que vai para cima o tempo todo no primeiro tempo, marca a pressão, rouba a bola, tenta fazer o gol. No segundo tempo, esses jogadores que correu muito no primeiro tempo, cansa um pouco. O que ele tem que fazer ali é as substituições no tempo certo. Tem peças agora no elenco para fazer esse rodízio. Acho que, independente que sai mais com o primeiro ou o segundo tempo, importante é o Flamengo pressionar. E eu sou a favoríssimo do Felipe Luiz. E põe muita ideia do Maurício Ramalho que fala 1-0 ganha campeonato, e nesse ritmo a gente tem que ir, é ganhar os campeonatos, fazer festa ao ganhar o campeonato, e isso que tem que estar na mente do torcedor. Agora se meteu 6, ninguém tá falando 6-1 ou 6-2 do ano passado que o Flamengo tem no Vasco. Isso aí vai ficar marcado na história, mas o que importa é que o Flamengo ganha título. No final, passado aqui 10, 20, 30 anos, que vai lembrar que o Flamengo ganhou o título tal, ganhou o título tal, ganhou o título tal. O resto vai ficar esquecido, se jogou bem, jogou mal. Vão olhar os 11 jogadores, opa, esse jogador jogou muita bola, esse aqui nem tanto. É isso que vai ficar marcado, como é marcada a época do Zico, é a mesma coisa. A gente não sabe dos belos jogos do Flamengo e as dificuldades que o Flamengo teve. Então, o que vai ficar marcado ao certo serão os títulos. É isso que o Flamengo tem que ter constância e foco. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz tem melhor média defensiva na década. Técnico libera com melhor média de gol sofrido desde 2016. É isso aí. O trabalho dele está sendo fantástico. É um treinador novo, mas com muita sabedoria. Sabe muito bem o que quer do time, controla o time de acordo com o que ele quer, põe aqueles jogadores que ele tem confiança, e está dando muito certo. E continuar esse trabalho dele. Acho que ele está com bons gestores, bons auxiliadores, os jogadores gostam dele, estão com intimidade com ele, e isso tudo importa, isso tudo faz com que o trabalho dele tenha sucesso e consiga cada vez mais evoluir. Vamos para mais notícias do Portal GE. Você sabia que o Flamengo já venceu o Real Madrid de Sitoff, Raul e Davi Soccer? Naquele tempo o Flamengo tinha um tal de Sábio que jogava muito bola, e quando você vê esses vídeos aí, antigamente, como os caras conseguiam dar o passe entre as linhas, e hoje a dificuldade é um passo de um lado para o outro, o cara não consegue tocar entre as linhas, né, adversário. Ai, dá até uma certa raiva ver algumas jogadas assim, que o cara tem tudo para dar um passe entre as linhas e o cara não dá o passe, não força o passe ali para quebrar a marcação. E antigamente os caras conseguiam fazer isso com muita facilidade, com muita categoria. Carrascal estreia e Felipe Luiz pede paciência com potencial ídolo. Lance. Vamos lá. A questão do Carrascal que estreou, houve muita crítica falando que o Felipe Luiz falou mal. Acho que ele falou certo. O cara tem que entender a maneira de jogar. Isso aí requer um certo tempo de capacidade do jogador, entender a movimentação do time, saber onde está a jogada. A melhor jogada dele teve uma tabela com o Bruno Henrique, que tocou para Cebolinha, que dividiu com o atacante. Passou com o Luiz Araújo, que para mim finalizou mal, finalizou querendo fazer um gol de placa e fez um toquezinho, o cobertor diante do goleiro. Mas ali é tempo de reação, também não é algo assim que possa criar grande discussão. E o resto eu achei que a participação dele foi boa.
apesar que não está entrosado. Então é um jogador que vai ter que ir aos poucos entrando no jogo e ali ir se adaptando. Vamos por mais notícias do GE. Com multa de 190 milhões, escolhido da base assina contrato com o Flamengo. Recém-convocado para a seleção sub-17, Gabriel Enek, acho que é assim que fala, assinou até final de 2028. É isso aí, é isso que eu tenho falado. Acho que o Flamengo não precisa no mercado contratar Colher para ser reserva do Rossi. Só que em caso ele estiver aposentando, você vai lá no mercado, traz alguém também com nome, alguém experiente para assumir o lugar dele. Flamengo vem com a base formando todo ano bons goleiros. Matheus Cunha é um exemplo disso. O Hugo já está no Corinthians, goleiro titular do Corinthians, já chegou lá, assumiu essa condição. Matheus Cunha, que assinou já um pré-contrato com o Cruzeiro, tem tudo para o Cruzeiro e barrar o Cássio lá e ser goleiro titular. Então o Flamengo vem formatando, tem o Gabriel Batista, que está bem lá em Portugal, entre outros nomes. E o Flamengo tem tudo para todo ano revelar um goleiro, segurar ele até os 23 anos, depois dispensar, que é natural que o cara vá buscar uma nova equipe. Então o Flamengo tem que ter esse trabalho, não só com o goleiro, com outras posições também. E tentar vender esses atletas, receber, tiver destaque, pelo menos entre 10 e 15 milhões, eu acho que é justo que o time europeu pague para lá ele modular o jogador. E, e o Flamengo ganha uma boa quantidade entre esse valor. Caso tiver um super destaque, como teve o Wesley, o Flamengo consiga 25, 30, 40 e poucos milhões, como conseguiu o Vinícius Júnior. Então o Flamengo tem que ir trabalhando bem essas questões. Vamos para mais notícias do Flamengo. O Flamengo vence o Vasco pelo Brasileirão Sub-20 com vitória. O time entra no G8 do campeonato. É isso aí. O Flamengo com a base sempre forte, sempre se reforçando. Também está gastando dinheiro, muito dinheiro para reforçar a sua base. Contratos de jogadores de outros times, pagando em torno de 800 a 5 milhões para que venha revelar um grande craque daqui a alguns anos. Mais notícia para o Henrique Libertadores, atacante chega a 12 gols pelo Flamengo no mata-mata do torneio. Camisa 27 marca contra o Inter e coloca o time rubro-negro em vantagem nas oitavas de final. O Bruno Henrique é o seu Libertadores, já foi 2 anos seguidos escolhido o melhor da América, e com certeza tem tudo para ser de novo o melhor da América de novo. É um jogador com um potencial enorme. Agora, como o Nobre está se adaptando, acho que tem tudo para ser o reserva. Fala muito do Castelli, do não lembro dele, o jogador da Fiorentina. Mas eu creio que o Henrique ali testado, tanto tempo para ele descansar, treinando a ele naquela posição, aos poucos ele vai adaptando, ele assistindo, ter alguém ali para esclarecer ele sobre seu posicionamento. Cada vez ele tenha que evoluir cada vez mais nessa posição de 9. Eu acho que com a idade dele é fundamental que ele consiga se adaptar mais rápido nesse negócio, nessa posição. Estou aqui no portal Coluna do Fla. Samuel Nino rasga elogio ao jogador do Flamengo. É muito bom ter do lado. É o caso do Bruno Henrique. É um jogador inteligente, veloz. Sim, fez uma parede lá. E é muito bom quando um jogador elogia outro jogador, mostra que já estão em harmonia, em amizade. Isso aí fortalece cada vez mais o clube. Bruno Henrique é um grande jogador que nos últimos anos tem conquistado muita coisa pelo Flamengo. É um jogador de grande qualidade, mas ressalto mais a pessoa que ele é o nosso capitão, está sempre no vestiário falando com a gente. É isso aí, mostra que ele
tem essa competência muito boa, essa liderança que ajuda demais os atletas do Flamengo. Notícia do portal Coluna do Fla. E cada vez mais o elenco cresça, mas não perca a harmonia. Isso também é fundamental. Os jogadores que sejam profissionais sabem que ali eles são mais equipe dentro de campo, fora, cada um tem sua vida pessoal, mas dentro ali tem que ter essa harmonia. Outra notícia aqui, convocação à FIFA, Samuel Lina e Carlos Ancelotti tem encontro no Rio de Janeiro. Acho que o Samuel Lina está muito certo, ali também tem o Gabriel Magalhães, que joga muita bola pelo lado esquerdo, como eu gostei ele, Gabriel Magalhães na seleção brasileira, assim como o Samuel Lino. São dois pontos que faz um contra um, parte para cima. Vinícius Júnior com o Ancelotti, ele joga como um segundo atacante, como fosse um Bruno Henrique ali do Flamengo com o Pedro. Eu creio que o ataque da seleção brasileira pode ser Samuel Lino, ou Gabriel Magalhães ali pelo lado esquerdo, Zé Vinícius Júnior, o Caio Jorge do Cruzeiro, ou o cara lá do Chelsea, que agora me escapou o nome. E pelo lado, pela ponta direita tem o Rafinha, tem uma pancada de jogador, Savaíno, Savaíno ou Saraiva, que é do Manchester City, Antony, Paquetá, tem bastante nome para ali. E tem dois volantes que tem um bom jogo, saída de bola, lançamento longo. A seleção brasileira tem tudo para evoluir. Vamos ver se tem mais uma notícia aqui. É isso aí. Eu tenho outra aqui que eu quero comentar também, rapidinho, para finalizar, do Coluna do Fla. Opa, pulou aqui. Que eu achei muito interessante essa entrevista do Zico. Zico celebra o trabalho do Flamengo que resgata a história que estava jogada no chão. É isso aí. O Flamengo cada vez mais tem que investir na sua história, investir nos seus contos. É um museu que o Flamengo reinaugurou. Além de reestruturar o grupo, que foi um trabalho belíssimo do Eduardo Bandeira, tem que sempre ressaltar isso, que foi um presidente que não deu muitos títulos ao Flamengo, mas fez um trabalho excelente. Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um jogador do Flamengo que falou muito bem essa questão do Eduardo Bandeira, acho que foi do Diego Ribas, não tô lembrado, que ele falou assim, o Flamengo não tava ganhando nada, perdendo as coisas, aí a torcida organizada que já tinha feito reunião com o Eduardo Bandeira foi cobrar os jogadores. Aí o Eduardo Bandeira se meteu no meio e falou assim: eu prometi a vocês que eu ia reconstruir o clube, não é te dar título. Então vocês não tem nada para ser cobrança. É isso aí. Naquela época lá o Flamengo tava horrível, mas conseguiu pagar a dívida. E o que o Flamengo é hoje é resultado daquele trabalho feito por Eduardo Bandeira. Então, para mim, foi o melhor presidente que conseguiu fazer um bom trabalho. Vamos aqui para a matéria aqui. Zico celebra o trabalho do Flamengo, resgata a história que estava jogada no chão. O Museu do Flamengo celebrou 2 anos nesse mês de agosto. E é isso aí. Eu gosto muito da expressão que o João Guilherme usa sobre fase Zico, e fala assim quando o jogo. Hoje o Flamengo vai vencer em nome de Zico. Acho que essa frase dele é sensacional. Que Zico é um ídolo do Flamengo, é um cara que leva muito esse amor Flamengo e clube. Então é um cara que está devendo tempo, como Pelé foi pro Santos, e agora é a vez do Zico ser pro Flamengo, e daí vai surgir outros nomes com certeza que vão marcar a história. São esses êxitos que encantam cada vez mais a torcida. Tudo aquilo que a gente lutou, suou durante anos, estava jogado no chão. A partir daquele dia, comecei a me movimentar para que aquilo não acontecesse, com a história que estava por vir. Alguém do futebol, além do futebol, ver isso que está acontecendo hoje é gratificante.
A honra é do clube, da história do clube que aprendi a amar. Com todo o suor que deixei em treinos e em jogo, foi para ser um torcedor do Flamengo. Fico muito feliz por torcedores deveria chegar e conhecer aqui. E aqui estão os atletas, os funcionários que ajudar o clube C. Um minuto só, por aqui a tela. A ser o que é hoje. Que ele é hoje. É isso aí. É assim. Só quem é Flamengo. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não será. É, o Flamengo cada vez mais tem que fazer esse negócio. Já tem a farmácia que ajuda os ex-ídolos do Flamengo. Então eu encerro por hoje essa análise Fala Comigo do Alan, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.